Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo, além de outras temáticas que fazem parte do universo da Attitus. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus Educação e apresentadora desse podcast. E o episódio de hoje é para colher os frutos da segunda edição do South Summit Brasil, que ocorreu na última semana do mês de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Reuniu um time de ponta quando falamos sobre inovação e tecnologia. Com um número recorde de painelistas, fundos de financiamento, startups, participantes internacionais, o South Summit é o lugar para quem quer entender e conhecer as novidades do mercado da inovação. E nada melhor do que uma das principais figuras por trás deste grande encontro para conversar com a gente hoje, não é mesmo? O Thiago Ribeiro, então, é o CEO do South Summit Brasil, também é jornalista, formado pela PUC aqui de Porto Alegre, mesma instituição onde ele realizou também o mestrado em Ciências da Computação. Possui especialização em marketing pelo Instituto Universal de Marketing em Agribusiness e foi o idealizador do Núcleo de Comunicação Digital da Prefeitura de Porto Alegre, o POA Digital. Em 2022, trouxe junto com uma super equipe a primeira edição internacional do South Summit para a capital dos gaúchos. Seja muito bem-vindo ao Attitus Talks, Thiago. Muito prazer estar aqui com vocês, Valesca. É sempre uma alegria estar contigo, uma pessoa que eu tenho um maior carinho, uma maior admiração e quando tu me convoca eu me apresento, né? Imagina, Thiago, uma honra ter esse papo aqui contigo, né? Vamos começar então fazendo um breve apanhado do que foi o South Summit Brasil 2023. O que tu nos conta? Quais são os números, as parcerias, as conquistas? Quais os desafios que ficaram dessa segunda edição do evento em Porto Alegre? Acho que essa segunda edição realmente foi muito grandiosa, né? A gente superou todos os números, tu até falaste aqui em recordes, né? A gente teve um número gigante de palestrantes, foram mais de 900. A gente teve 22 mil pessoas únicas aí no Cais Mauá participando do evento. A gente teve uma série de atividades, tivemos eventos sociais, tivemos shows, tivemos coquetéis. A cidade de Porto Alegre parou e pulsou para viver esse evento. Nós reunimos mais de 100 fundos de investimento, 25 deles internacionais. Tivemos uma cobertura de imprensa de mais de 700 profissionais, assim, algo tipo Copa do Mundo. Então, todos os números são realmente muito, muito grandes, né? Presença de investidores, foram mais de 600 investidores presentes no evento. Os números todos são incríveis. A gente está muito feliz com o resultado, né? A gente conseguiu entregar um evento como a gente queria, né? A gente trabalhou muito para qualificar o evento. Até o objetivo não era ter um evento maior, embora isso tenha acontecido ao natural, mas a gente queria entregar um evento com mais acessibilidade, a gente fez, com mais mobilidade, a gente fez, com mais oferta de alimentação, e a gente fez, com mais espaços sentados, e a gente fez, com mais espaços cobertos, e a gente fez, com uma acústica melhor, e a gente fez. Então, tudo aquilo que a gente se propôs e que a gente encontrou como oportunidade de melhoria da primeira para a segunda edição, a gente conseguiu atacar. Obviamente que surgem novos problemas, e a gente estava lá, sabe, as coisas que não foram tão bem assim, que podem ser melhoradas já para uma próxima edição. O que fica é que um evento dessa dimensão, com essa complexidade, vive um processo de melhoria constante, né? E a curva de aprendizado, ela é exponencial. Então, assim, se o evento de 23 foi muito melhor que o de 22, não tenho dúvida que o desafio para 24 e o que a gente vai entregar é um evento melhor que o de 23. Com certeza, né? Os desafios sempre se apresentam e é natural, mas nós estávamos lá curtindo todos os momentos, tudo que estava acontecendo com uma delegação grande da Attitus e saímos encantados e muito ansiosos pela próxima edição de 2024, que com certeza a gente vai marcar presença e vamos estar juntos novamente. É isso aí, esse é o sentimento, né? Aquela coisa de o FOMO, né? Que o pessoal fica, a gente sentiu antes, durante e depois, né? A gente não sabe bem qual é o lugar desse sentimento quando a gente fala de South Summit, porque antes de começar o evento, a gente já via as pessoas ansiosas, principalmente aquelas que por algum motivo não iam poder estar conosco. Durante o evento, isso acontece o tempo inteiro, porque tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, e eu diria, é humanamente impossível acompanhar tudo, e obviamente, depois que termina o evento, fica sempre aquele sentimento de quero mais e uma expectativa já de olho para a próxima edição.
Não, com certeza. Uma coisa que gerava até uma certa frustração, mas no sentido positivo, era que muitas vezes a gente queria estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, né? Tamanho eram a qualidade dos speakers e as diversas atividades acontecendo simultaneamente, às vezes bem difícil de escolher. Dá essa sensação realmente de quero mais. Não, escolhas muito difíceis o tempo todo. E o que tu poderia nos trazer, assim, dos principais insights em termos de inovação? O que tu destaca que chamou mais atenção? Eu acho que a gente teve muitas discussões bastante importantes dentro do evento, né? Tivemos discussões de modelos de financiamento e de investimento, principalmente ancorados nesse momento diferente que a gente está vivendo, de um mercado, eu diria, um pouco mais austero, um pouco mais equilibrado em relação não só ao volume de investimento, mas aos valuations das companhias. Isso foi uma coisa que foi muito presente, não só nos palcos, mas nos corredores do South Summit. Eu acho que todas essas novas tecnologias aí, provocadas muito por esse movimento da ChatGPT, que acaba suscitando, né, uma série de discussões em torno da tecnologia, do uso de inteligência artificial, aspectos éticos, aspectos técnicos, enfim. Eu acho que isso foi uma discussão interessante que apareceu. A gente teve muita coisa inspiracional, né, porque quando a gente fala de inovação, a gente não pode esquecer que a gente está falando também de pessoas. Então a gente viu nomes como Luiz Helena Trajano, como Verônica Serra, como Celso Ataíde, né, trazendo uma perspectiva um pouco mais humana, um pouco mais social para o processo. A gente viu nomes, por exemplo, como André Esteves, como Mansueto de Almeida, trazendo a questão da economia, a questão do futuro dos negócios, a questão dos desafios que os números estão sempre nos impondo de uma maneira muito interessante, e as novas perspectivas, né, de uma maneira até ampliada, numa visão mais global dos negócios. Então a gente teve muita coisa interessante. Executivos como Gabriela Comaceto, que é uma mulher incrível e trouxe uma visão de quem passou pelas principais big techs aí da atualidade e hoje está fazendo um trabalho de excelência à frente, né, do TikTok na América Latina, né? A gente teve, enfim, eu poderia citar aqui Andrew Wilson, que foi um monstro, né? É uma referência quando a gente fala, né, de sustentabilidade, quando a gente fala de impacto, né? É um best-seller hoje, né? Estava conosco aí propondo essa discussão, essa reflexão de maneira muito profunda. A gente viu a qualidade das startups, né, nos pitches aí, que a gente acompanhou mais de 50 startups de finalistas da nossa competição, trazendo os seus próprios projetos, fazendo os seus pitches para os fundos de investimento. E foi realmente algo muito interessante. Tivemos 2 startups entre as grandes destaques de fora do Brasil, mas tivemos 3 brasileiras, o que continua reforçando a qualidade do que está acontecendo, o momento que o nosso país vive, em termos de geração de negócios, em termos de geração de projetos inovadores. Eu acho que a gente vive um momento muito especial. Acho que a gente teve 2 momentos também bastante importantes. O primeiro deles foi o South Summit Next Gen. Nós reunimos 3.000 jovens de escolas públicas no Auditório Araújo Viana para ter uma palestra, ter um bate-papo, eu diria, inspirador, com referências aí do mercado, dando um olhar de futuro, de perspectiva para esses jovens. Realmente foi uma experiência muito bacana e que fica aí o aprendizado para a gente seguir repetindo esse evento, porque realmente foi muito bacana. A gente teve toda a interação com a cidade nesse ano, que era uma coisa que a gente vinha trabalhando e a gente defendia a tese que um grande evento precisava acontecer numa grande cidade. E eu acho que mais uma vez a gente conseguiu ampliar a conexão de Porto Alegre com o South Summit. Eu acho que isso foi muito positivo. Então o conjunto de tudo que a gente viveu aqui, não há dúvida, né? Foi muito bacana e nos ensinou muita coisa, nos ensinou que a gente está no caminho certo em relação ao conteúdo, nos ensinou que realmente esse desafio de conectar empresas, startups e fundos é muito efetivo e esses caras são os protagonistas do mundo dos negócios hoje. Essa ação de trazer as crianças para próximo do evento foi muito legal, porque nós temos que olhar para os jovens e a conexão com a cidade para que a cidadania também possa viver o evento. Às vezes tu não está interessado no que está acontecendo nos palcos do South Summit, mas é importante que tu possa viver de alguma forma essa iniciativa que está mobilizando tantas pessoas, que está impactando a cidade, e foi isso que a gente procurou fazer. Então eu acho que talvez os aprendizados passem por aí. Muito bom. A régua estava realmente alta, né? Isso sem falar nos speakers da Attitus, do nosso ecossistema, inclusive. Tivemos o Daniel Sperbi, nosso vice-presidente de inovação acadêmica. Tivemos também speakers ligados às startups do nosso ecossistema, a Márcia Capelari com a Semente, o Paulo Ardengue com a Wise Innovation, tivemos o professor Hamilton lá da Intertech Edu. Então, também conseguimos marcar a presença da Attitus no evento em alguns dos palcos
palcos. Sem dúvida, é uma atitude super bem representada, assim, trazendo temas de altíssimo nível para discussão e participando de discussões importantes com um papel super protagonista, né? Para nós, nos orgulha muito ter a Atitudes próximo da gente, principalmente como nossa patrocinadora, seja uma empresa que acredita naquilo que a gente está construindo e, consequentemente, está co-criando isso conosco. Isso é muito importante. Que bom. Seguimos juntos, então, né? Vamos lá. Eu queria te perguntar sobre a conexão entre inovação e educação. Como que a educação pode contribuir para esse mercado de inovação? E não só para o mercado de inovação, mas para a sociedade como um todo. Qual a tua visão nesse sentido? Eu acho que o South Summit como um todo, ele está muito relacionado com o tema da educação, né? O pilar de conteúdo que o South Summit se sustenta, ele é muito forte, né? Quando a gente olha para um evento que traz 900 speakers para falar de 8 tracks de conteúdo da maior relevância, divididos em 8 palcos, numa área de 42 mil metros quadrados, praticamente 6 campos de futebol, totalmente dedicados ao conteúdo, né? Eu acho que tem muita sinergia. E é um tema que perpassa todos os palcos que a gente tem dentro do evento. Acho que a gente tem, sim, espaços mais específicos, onde a temática é tratada de maneira direcionada, mas eu acho que quando a gente fala de educação, a gente está falando de aprendizado. Então, a gente tem que sair um pouco do modelo tradicional, e eu acho que a Atitudes é expert nesse assunto, em quebrar alguns paradigmas desse processo, então acho que o pessoal vai entender bem o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que esse é o grande barato do South Summit, é proporcionar o acesso à informação, o acesso ao conteúdo, o acesso às grandes tendências, o acesso às pessoas e criar uma grande corrente, né, que permite que o pessoal se qualifique, que o pessoal aprimore, que o pessoal desenvolva novas skills, né, acesse novos conhecimentos. Então a sinergia é total. Sim, com certeza. Nós nos preocupamos muito com essa questão da inovação nas metodologias de ensino, em todas as ferramentas, na reformulação dos currículos dos cursos. Então, isso está presente no nosso dia a dia constantemente, pensando na jornada preditiva desse estudante que depois precisa se conectar lá com o mercado. E é sobre isso também que eu queria te ouvir, né? Qual é a relevância que tu enxerga dessa conexão das instituições de ensino com o mercado profissional, de fazer essa vinculação da teoria e prática? Acho que isso é fundamental. Eu sou de uma geração que isso não acontecia com tanta frequência. Eu lembro de uma palestra que eu assisti há alguns meses atrás e o palestrante fazia algumas comparações. E ele trazia, por exemplo, um telefone e mostrava a imagem de um antigo orelhão e mostrava um smartphone que a gente tem nos dias de hoje. Aí no slide seguinte, ele trazia uma charrete, um veículo de tração animal e trazia uma imagem seguinte, uma pessoa pedindo um carro através de um aplicativo. E aí ele mostrava a pessoa cozinhando em casa e mostrava uma pessoa recebendo uma entrega de delivery na sua casa. Quando ele foi mostrar a escola, ele mostrou uma sala de aula, né, lá no início, e ele mostrou a mesma sala de aula que nós temos hoje, né? Então, eu acho que essa imagem ela é muito emblemática do que a gente vive. A gente evoluiu em vários setores, a gente trouxe inovação em vários setores, mas a educação é um tema que a gente ainda não encontrou, talvez, um modelo. A gente teve aí uma balançada forte com a questão da pandemia, com as aulas não presenciais, e isso mexeu muito com, inclusive impôs dificuldades para várias organizações, várias instituições, mas eu entendo que talvez não seja esse o ponto, né? Na verdade, a escola que a gente vai querer não é a escola de antes da pandemia, não é a escola da pandemia, talvez vai ser um outro modelo que a gente ainda vai ter que buscar. E acho que isso é bacana, porque tem espaço para construir, tem espaço para se entender, para se refletir sobre esse tema que ele é tão importante. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida é que isso passa por essa conexão com o mercado de trabalho, por essa experiência, por essa vivência que a gente pode proporcionar. Então, quanto mais esses setores estiverem mais próximos da realidade, vai ser a tua formação. Por exemplo, eu quando me formei na universidade que tinha muito essa visão de conectar os alunos com o mercado de trabalho. Então, nós tínhamos lá convênio com as principais empresas, né? Os alunos rapidamente tinham a oportunidade de estagiar nas grandes empresas de comunicação, no meu caso, que sou jornalista, né? E isso, para mim, foi fundamental, porque eu costumo brincar que eu ia para aula fazer simuladamente aquilo que eu fazia o dia inteiro no meu estágio, na minha atividade profissional já, mesmo que como estagiário.
estagiário. E isso me dava um ritmo completamente diferente, uma capacidade de entrega muito maior e de passar pelos desafios da própria universidade. Então, assim, eu vejo como o único caminho para preparar bons profissionais é permitir que eles desde cedo possam viver essa experiência com o mercado e estarem conectados com isso, porque quando eles chegarem lá, eles vão estar prontos para enfrentar as dificuldades. É verdade, é uma conexão radical, né? É importante a gente ter essa ligação, essa vinculação. E pensando em setor educacional, né? O que o evento como o South Summit pode trazer para o setor educacional? Eu acho que ele pode servir de inspiração, né, de modelos de apresentação de conteúdo. Ele pode servir de inspiração para que se tenha contato com novas tecnologias que possam ser utilizadas em sala de aula. Eu acho que a gente pode se inspirar nos próprios palestrantes, que cada um traz um modelo diferente, um formato diferente de apresentar o seu conteúdo, chamar a atenção do público. Para mim, por exemplo, eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive que eu achei muito legal. Nessa palestra que eu contei para vocês do The Next Gen, o mediador perguntou para as crianças se elas sonhavam em empreender. E aí ela disse assim, quem sonha em empreender, acende a luz do celular e levanta. E aí a plateia ficou toda iluminada. Então ficou, além de uma imagem muito bonita, mostrou a interação entre o mediador e a plateia. E foi uma experiência super legal. Então eu acho que o South Summit pode contribuir de várias formas. Mas eu acho que essa forma de ver a relação entre aluno e professor, entre a apresentação de conteúdo, os novos modelos, novos formatos, novas maneiras de interagir, eu acho que a gente deu aula nos palcos do South Summit e isso podia ser um motivo, um objeto de reflexão. Com certeza, e de inspiração mesmo, né? E eu sei que tu tens uma conexão aí, tu já teve um histórico como professor, né? E também pelo próprio mestrado ali, uma pós-graduação, estrito sensu, a gente acaba se conectando mais com a academia. E então eu te pergunto, como é que tu enxerga o futuro das instituições de ensino? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Eu acho que a gente precisa estressar essa reflexão em duas perspectivas. Porque sim, a gente tem a perspectiva do professor, mas a gente tem também a perspectiva do aluno. E hoje está muito mais difícil tu te relacionar com o aluno, tu prender a atenção do aluno. Ele está sendo bombardeado o tempo inteiro com conteúdos por tudo que é lado. Tu tem esse carinha aqui que está na mesa dele, te chama a atenção muito mais do que o professor, muitas vezes. Isso aqui é uma ferramenta de ensino, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que está na mão das pessoas, mas a gente tem que usar ela da forma correta, no momento correto, e eu acho que às vezes isso não acontece. Então a gente tem um desafio de trabalhar tanto a perspectiva do aluno quanto do professor. Acho que o professor ele tem que estar mais conectado e a gente tem esse desafio permanentemente, assim, ainda tem muita gente que não aderiu, tem muita gente ainda que não entendeu que houve essa mudança, que houve essa ruptura e que agora a gente tem que se preparar para esse mundo mais conectado ou hiperconectado, né, como a gente fala. A gente tem que reaprender a lidar com esse novo aluno. Eu tenho um filho de 7 anos e eu tenho o desafio de ensinar ele em casa, de acompanhar ele no dia a dia da escola, e eles têm outra velocidade. Eu brinco, né, que eles vieram com outro software, não é o nosso. Então, isso realmente impõe. Imagina se impõe para os pais que conhecem desde muito cedo, muito próximo, imagina para o professor em sala de aula, né? Então, assim, eu acho que a gente tem ainda uma caminhada muito longa, ainda mais no Brasil, onde a gente tem carência de recurso, carência de conexão, carência de determinados acessos. A gente sabe o desafio que a gente tem num país como o nosso, mas eu acho que precisa ter uma reflexão de parte a parte, né? Eu acho que o futuro da educação, ele não passa só pelo professor, né? Ele não passa só pelo aluno, ele passa de como é que esses dois atores se combinam nesse novo momento, nesse novo contexto, com tudo que a gente vive, com esse bombardeio de informações que a gente tem por tudo que é lado. Eu acho que no momento que a gente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio nisso, eu acho que a gente pode estar perto do modelo aí a ser seguido. Perfeito, muito bom. Exatamente, estamos chegando ao final aqui, né, Thiago? Então, quero te convidar para dar tuas palavras finais voando, aí. né? Passou voando, nem parece. Brincadeira. Queria te pedir para dar tuas palavras finais aí sobre a importância da educação dentro desse mercado de tecnologia, de inovação e também sobre como o South Summit deu sua contribuição nesse sentido.
Primeiro eu queria agradecer a Attus pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando um pouquinho, compartilhando um pouquinho dessa experiência. Eu faço isso aí agradecendo a figura do Capelari, que é um incentivador desse processo, realmente é um embaixador, né, da inovação e da educação, e a gente tem que respeitar muito uma pessoa que assume esse compromisso como ele assumiu para a vida dele. Em relação ao South Summit, eu acho que a contribuição do South Summit é permitir que as pessoas reflitam, sabe? Que as pessoas pensem um pouco mais, aprofundem um pouco mais sobre vários temas, né? Mas principalmente façam uma reflexão a partir de conexões de altíssimo nível, né? No South Summit tu consegue encontrar quem tu precisa encontrar, independente do setor que tu é, da área que tu é. E aí, nesse contexto, o processo de aprendizagem fica fluido, né? Tu tá sempre te conectando com gente, ouvindo coisas diferentes, conteúdos novos, e isso acaba abrindo a mente, acaba gerando oportunidades, seja para te conectar num novo emprego, seja para tu pensar no teu próprio negócio, ou seja para tu olhar para a tua vida, olhar para a tua história e redefinir ou ter convicção para onde tu quer ir ou para onde tu pode ir a partir daquele momento. Então, acho que o South Summit tem essa contribuição, né? E isso a gente não consegue dissociar nunca, né, do processo educacional, que está muito vinculado de maneira intrínseca à construção do indivíduo, né? A construção do ser humano, que é o que vocês fazem aí na Attus, seja na sala de aula, seja online, onde vocês interagem com os alunos. E eu acho que aí tem a nossa sinergia e, se tudo der certo, se Deus quiser, é uma relação que vai ficar aí por muito tempo junta, que é a Attus e South Summit. Com certeza, conte conosco nessa parceria, né? Chegamos então ao final de mais um episódio do Attus Talks, o podcast da Attus Educação. E hoje nós recebemos o CEO do South Summit Brasil, Thiago Ribeiro. A gente agradece muito a tua presença, Thiago, e já fica o convite para voltar aqui. Lembrando que toda semana tem episódio novo do Attus Talks nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir, não esqueça também de acessar a Attus Educação nas redes sociais, no Instagram, no @Attus_Educação, também no Twitter, no Facebook, no @Attus Educação, e também pode acompanhar as informações sobre os cursos e outras iniciativas nossas no nosso site www.attus.edu.br. E lembrem-se, aqui na Attus você atualiza o seu amanhã. Attus Talks, conectando você ao universo Attus.